Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado, então fique com a gente, já estamos no ar. Na abertura do Conselho Pleno da última semana, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, leu a nota de repúdio relacionada ao caso do advogado de Campo Grande expulso da sala de audiências por um magistrado. Na ocasião, o advogado foi retirado à força pelo juiz após servir um copo de água a uma testemunha. Acompanhe. Não, vamos cumprir que não, estou aqui advogando. Ele acha que pode fazer o que eu quiser. Retira daqui agora. Então retira. Retira daqui agora. Vocês estão vendo? Isso é para aprender a respeitar a ordem judicial. Vai perder o respeito, eu estou aqui advogando. Retira daqui. O senhor veio aqui para ficar me contestando? Não, estou vendo. O senhor veio aqui para ficar me contestando? Não pode dar, sou advogado. Pode deixar os acusados sem. Sim, eu vou suspender a audiência. Tá? Isso é para se aprender que aqui existe juiz. Tá? Quem decide aqui, as coisas são juízes. O advogado faz o papel de advogado, o Ministério Público faz o papel do Ministério Público. Tá? E o juiz conduz a audiência e decide aqui. O Conselho Federal da OAB está atento ao respeito e à defesa das prerrogativas das advogadas e dos advogados e repudia veementemente ações que violam os direitos e garantias da advocacia, como aquela praticada pelo juiz Carlos Alberto Garcetti, da primeira vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, que mandou retirar à força o advogado Willer Almeida após servir um copo de água a uma testemunha. O caso ocorreu no dia 19 de maio passado e o Conselho Federal rendeu apoio à seccional do Mato Grosso do Sul, na pessoa do presidente Bito, na realização das providências necessárias junto aos órgãos competentes, ressaltando sua forte atuação no combate a condutas desrespeitosas, humilhantes e preconceituosas perante o advogado e a advogada. Ainda no Conselho Pleno e após cerca de 7 horas de sabatina e votação, a OAB Nacional também escolheu, em sessão extraordinária, os nomes da lista sextupla para a vaga destinada à advocacia no Superior Tribunal de Justiça. Rogando em nome da advocacia brasileira, para que aquele ou aquela destes nomes agora declinados, que possam vir a ocupar uma vaga destinada à advocacia brasileira perante o STJ, que jamais troquem a beca pela toga, que jamais traiam a advocacia, que jamais abandonem os bancos que lhe levaram até a ocupação de referido cargo. Lembrando a todos e a todas que a vaga que nos é destinada não pertence a um advogado ou não pertence a uma advogada. Esta vaga pertence a 1.300.000 advogados. Portanto, aquele ou aquela que chegar lá, que possam honrar a confiança que a advocacia depositará no dia de hoje. Após a escolha dos nomes da lista sextupla para a vaga de ministro destinada à advocacia no STJ, a diretoria da OAB entregou a lista dos 6 indicados à presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. A entrega, inclusive, foi destaque na TV Justiça. A vaga em aberto decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma lista de integrantes da advocacia com 6 nomes: Daniela Teixeira, Luiz Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Alemã, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, André Luiz Guimarães Godinho e Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. O novo ministro será nomeado e empossado após a aprovação do Senado Federal. Ainda na solenidade foram lançadas 2 obras voltadas para a advocacia. Uma delas trata da nova era da gestão jurídica, contextos e soluções. É um livro que fala sobre as novas perspectivas da gestão na advocacia. Afinal de contas, é um tema tão importante hoje, né, para os escritórios, para os advogados, que precisam alavancar sua carreira e trabalhar a profissionalização dos seus escritórios. Então, o livro traz temas bem atuais, relacionados à tecnologia, gestão de pessoas, a parte do operacional, enfim, vários temas que contribuem para o sucesso do advogado. Já o outro livro aborda a validação dos títulos de pós-graduação obtidos nos países do Mercosul. Veja.
O livro, num breve resumo, ele trata, eu que fiz doutorado na Argentina, ele trata da forma e como validar esse título de doutorado, mestrado ou até mesmo de graduação que você adquire nos países do Mercosul. Até um tempo atrás, nós tínhamos uma grande dificuldade para essas validações. Hoje já facilitou mais com o próprio sistema do MEC, Carolina Bori, né? Mas para que você chegue até acessar e validar através do sistema do MEC, tem que seguir alguns passos que nós estamos discorrendo ao longo deste nosso livro. Dentre eles, que o doutorado, o mestrado ou a graduação tenha sido feita diretamente no país que ele está sendo oferecido. Ou seja, se você está fazendo na Argentina, você tem que ter cursado todos os créditos na Argentina, e assim Bolívia, Venezuela, qualquer outro país que faz parte da América do Sul, mesmo que eles não estejam no Mercosul. Lá no sistema Carolina Bori, você tem todas as universidades do Mercosul que estão à disposição para validar esses títulos. O Conselho Federal da OAB deu início ao primeiro levantamento demográfico da advocacia. A intenção é ouvir e conhecer a realidade dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas do país e compreender as principais necessidades da classe. Em entrevista ao site da OAB, o presidente da Ordem, Beto Simonetti, exaltou o pioneirismo da proposta. Para ele, abre aspas, é uma ação inédita do Conselho Federal. Nunca foi tentado por conta da complexidade. A advocacia terá essa entrega depois de 93 anos de história da OAB. O levantamento permitirá conhecer de forma aprofundada a advocacia e identificar as dificuldades, peculiaridades e regionalidades do exercício profissional. Fecha aspas. Desde o início da gestão, estamos a cumprir uma missão designada pelo presidente Beto Simonetti no sentido de reformular nosso setor de tecnologia e inovação da Ordem e, principalmente, criar um mecanismo de interação com a advocacia brasileira. Para tanto, reunimos todos os presidentes de seccionais do país para que, em conjunto, somemos um grande time para ouvir a advocacia brasileira em todos os rincões para melhor atender. Ouvir as necessidades, conhecer melhor a realidade de cada advogado, de cada advogada e, com isso, viabilizar e implantar políticas que garantam cada vez mais valorização profissional. O lema dessa pesquisa é ouvir para melhor atender. E é esse o objetivo que o sistema OAB, através não apenas da OAB Nacional, mas todas as 27 seccionais e as milhares de subseções que estão espalhadas pelo país, buscarão, através dessa pesquisa, conseguir diagnosticar e identificar as necessidades de cada advogado, de cada advogada em todos os rincões do país. E esse é o propósito dessa pesquisa, que certamente vai nos dar um melhor diagnóstico e, com isso, a OAB estará cada vez melhor representando cada advogada e cada advogado brasileiro. O advogado Cristiano Zanin teve o nome aprovado pelo Senado Federal para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, o jurista respondeu a perguntas na CCJ por cerca de 8 horas. A indicação foi aprovada pelo colegiado por 21 votos a 5. O plenário da Casa também chancelou o nome do advogado. Vamos ver. Foi a advocacia que sempre me fascinou e que sempre me ofereceu contato com inúmeros temas relevantes para o país nas últimas décadas. Sempre pautei a minha atuação na iniciativa privada, seguindo rigorosamente as leis brasileiras, sob a ótica da lisura e do fazer justiça, defender a democracia e o Estado democrático de direito. Não obstante, sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado por esse Senado. Mas saibam, senhoras senadoras e senhores senadores, que, na verdade, eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, o do devido processo legal. Para mim, só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder. Com muita honra e humildade, sinto-me seguro e com a experiência necessária para, uma vez aprovado por esta Casa, passar a julgar temas relevantes e de extremo impacto à nossa sociedade.
pois sempre nas minhas atuações do direito, segui as premissas análogas à de um juiz, ao me manter em equilíbrio emocional e intelectual, mesmo nas horas de grandes desafios. Ter senso de justiça, sem nunca desacreditar nas leis e nas instituições brasileiras. E seguir com independência de atuação para garantir justiça num país com pilares democráticos sólidos, como é o Brasil. Votaram sim 58 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Nacional dos Procuradores Municipais se reuniram com o senador veneziano Vital do Rego para tratar da proposta de emenda à Constituição que altera o artigo 132 da Constituição Federal. A intenção da PEC é que a carreira de procurador municipal em cidades com mais de 60 mil habitantes seja incluída na advocacia pública, para que o ingresso na carreira passe a ser por meio de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases. Fui convidada pelo presidente Simonetti para uma agenda com o senador veneziano para tratar da PEC 28, que, sobretudo, trata da carreira dos procuradores e procuradoras nos municípios, principalmente no que diz respeito à constitucionalização da nossa carreira. Bom, a NPM entende que essa PEC é um avanço no sentido que valoriza os procuradores e as procuradoras do município e, sobretudo, também busca entender um pouco das peculiaridades dos nossos municípios no Brasil. Então, estou muito feliz com o momento de hoje, pelo convite do Conselho Federal do OAB, confiante que vamos seguir avançando, sobretudo na valorização da advocacia pública municipal. Dizer que também nos sentimos honrados ao sermos autor da proposta de emenda à Constituição, que faz com que as procuradorias, estabelecendo nos seus parâmetros, nos seus limites, elas possam ser constituídas a fim de que se garanta a tranquilidade e segurança para os municípios com menos de 60 mil habitantes, garanta-se também aos próprios profissionais da advocacia, sejam estes procuradores, sejam estes advogados que trabalhem em escritórios. Eu acho que essa construção por nós sugerida e amplamente, a mim me parece, acolhida, será o melhor encaminhamento com essa previsão constitucional e inclusão das procuradorias municipais em texto constitucional. Um dos mais importantes avanços institucionais na defesa das prerrogativas da advocacia foi dado na última semana. O Conselho Federal publicou o provimento 219 de 2023, que disciplina o funcionamento do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira. Provimento 219/2023, aprovado pelo Conselho Federal da OAB, é fruto de um grande estudo por parte da Comissão Nacional de Prerrogativas, junto com a Procuradoria Nacional, sobre os provimentos existentes referente à ação institucional na defesa das prerrogativas. E nós tínhamos alguns provimentos, inclusive uma resolução específica que tratava sobre o Sistema Nacional de Prerrogativas, que nós agora atualizamos a resolução e tornando-a um provimento. A diferença é que o provimento é uma forma orientativa das 27 seccionais do Brasil poderem agora, através desta nova orientação, tratar do tema de prerrogativas com competência de atuações, com atualizações de condutas e, acima de tudo, está tudo relacionado ao que rege a defesa de prerrogativas que está no Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94, que trata no artigo 7º de modificações importantes a partir de 2012. Um dos critérios fundamentais desse provimento é determinar a competência da Comissão de Prerrogativas, o que ela faz, qual a ação que ela tem, a competência da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, as procuradorias que existem nas seccionais, quais são as suas formas de atuação,
porque através de diligências que fizemos ao longo dessa caminhada de um ano preparando esse provimento, nós vimos que alguns locais não têm procuradoria e há confusão de competência de ações, muitas vezes não ficando muito claro o que a comissão de prerrogativas faz e o que uma procuradoria faz. Então nós tratamos de delimitar isso, organizando para que assim se somem esforços dentro de suas competências. Avançamos no provimento de 2018, que trata 179 do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Ali nós estamos já trabalhando o nosso roteiro de atuação para que sempre que houver violação e a seccional entender que é uma violação grave, esse violador de prerrogativas ficar no cadastro e, acima de tudo, esse cadastro ser nacionalizado, ser um cadastro sigiloso, que vai funcionar sempre que, quando o abusador ou violador de prerrogativas desejar a inscrição no quadro da OAB ou recuperar a sua inscrição que estava suspensa ou impedida em virtude da sua função pública, ele não poder exercer isto. E não exercendo esse critério, consequentemente, ele está impedido por ser declarado inidôneo moral. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da OAB Nacional. Não saia daí. O órgão especial do Conselho Federal da OAB julgou pelo menos 22 processos na última semana e apreciou diversos temas de interesse da advocacia. Confira na entrevista. O órgão especial, que reúne os conselheiros federais de todos os estados do país, dá a última palavra sobre questões técnicas relacionadas ao exercício profissional, bem como o julgamento de recursos e consultas inerentes ao exercício da advocacia, bem como as atividades do sistema OAB. E é através dessa reunião, julgamos mais de 22 processos, em que deliberamos durante quase 6 horas de julgamento sobre questões muito relevantes que certamente impactarão no exercício profissional, da segurança jurídica ao exercício da advocacia, da segurança jurídica aos dirigentes de ordem que de forma voluntária se dedicam ao sistema. Esse é o interesse do órgão especial e com isso nós temos conseguido colocar nossa pauta em dia. Nós que estávamos com algum atraso no julgamento de consultas, no julgamento de processos, estamos cada vez mais colocando em dia para que nós, ao final dessa gestão, estejamos julgando on time, ou seja, o processo ingressa e na sequência já é pautado para que o colegiado possa dar rápida e melhor resposta aos anseios da advocacia brasileira. A OAB Nacional recebeu representantes do Banco do Brasil para debater soluções e mais agilidade ao pagamento de precatórios e alvarás. O diálogo foi feito com a presença de vários presidentes de seccionais. Cada um deles contou a experiência que vive no Estado e as dificuldades enfrentadas na realidade local. O assunto foi destaque no site da OAB. O diretor-tesoureiro da OAB Nacional, Leonardo Campos, presidiu a reunião. Para ele, abre aspas, estamos falando de alvarás com reconhecimento de firma, uma burocracia excessiva, além da demora nos pagamentos. Nós queremos resolver o problema. Hoje, nesse momento do mundo, a gente falar de pagamento manual nos traz complicações e isso precisa ser repensado e alterado urgentemente. Fecha aspas. O coordenador do Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB, Erinaldo Dantas, também esteve presente. Ele ressaltou, abre aspas, hoje há a exigência de documentação ao advogado de forma ilegal, como nova procuração e demora no pagamento dos alvarás. Queremos uma resposta célere, que concentre a solução da maior parte dos problemas que enfrentamos junto ao banco. Fecha aspas. Os detalhes desse assunto você acompanha no site da Ordem dos Advogados do Brasil, em oab.org.br. Não deixe. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, concedeu entrevista ao portal Migalhas. Para ela, é preciso pensar nas prerrogativas com um recorte de gênero e raça. Acompanhe. É importante, sim, a gente ter uma prerrogativa profissionalizada, fazendo recorte de gênero e raça, para entender que a necessidade das mulheres e as nossas peculiaridades, e isso não nos faz nem melhores nem piores que os homens, são diferentes. Então, quando nós entramos nos presídios, nós usamos sutiãs com aro, por exemplo, de ferro, e a gente não pode ser submetido a uma revista para que o sutiã seja retirado, por exemplo, como é um fato que acontece. A questão da própria amamentação também, das colegas dentro desses espaços, é necessário que você tenha espaços adequados
adequados. Então, assim, são questões que são próprias e peculiares das mulheres, que precisam ser olhadas com naturalidade, e os espaços precisam ser adaptados para que nós nos sintamos pertencentes e queiramos estar dentro desses espaços. Outro destaque do portal Migalhas foi o papel da advocacia na democratização da justiça penal. Desta vez, o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer, foi quem concedeu a entrevista. Vamos ver. Nós vivemos num estado muitas vezes policialesco e que faz com que algumas regras importantes não estão sendo cumpridas, fazendo violações. E aí entra o papel do advogado, usando das suas prerrogativas para fazer esse trabalho de restabelecimento de um ato por parte da autoridade pública que seja considerado violador de garantias. Nosso estado ele é um estado que, infelizmente, nós não temos uma uniformização de decisões em vários temas da advocacia criminal, por exemplo, tempo de prisão preventiva, a questão dos fundamentos do mandato de busca e apreensão. A própria acusação, quando formalizada, muitas vezes não preenche os critérios exigidos por lei, e aí entra o advogado, fazendo valer o seu status constitucional, que está na Constituição pela primeira vez desde 88, que em alguns países, inclusive da Europa, não tem esse mesmo status que a nossa advocacia tem, e o advogado criminal exerce papel fundamental. E a defesa de suas prerrogativas é algo essencial, digamos assim, para que ele possa exercer essa representação sem qualquer limite. A OAB Nacional realizou o Simpósio Internacional Inovação, Fintechs, Economia Verde e Crédito de Carbono. O evento debateu aspectos e perspectivas internacionais a partir da identificação de desafios e oportunidades do desenvolvimento sustentável. É o que você confere agora. Falar de economia verde e crédito de carbono não é falar de futuro, é falar do presente e, essencialmente, algo fundamental, além da sustentabilidade, mas também para a colocação dos produtos no mercado nacional e internacional, cada vez mais com uma sociedade atenta e em constante transformação e mutação do seu modo de consumo. Nós temos aí campos vastíssimos a ser explorados. Como eu disse, é uma matéria não do futuro, mas do presente, mas que ainda precisa ser exaustivamente debatida. Nós, falando propriamente dito do estado de Mato Grosso, o nosso principal parceiro comercial da exportação de commodities, do produto do agronegócio, é a China, o nosso principal mercado consumidor. E o crédito de carbono é uma economia que a maioria dos estados brasileiros ainda tem muito a contribuir com o mundo, contribuir com a humanidade, remunerando, obviamente, o empresário, o produtor rural e assim por diante. O Brasil precisa se preparar para essas questões. O Brasil precisa pensar em como melhorar a nossa frota de carros, né? Digo carros elétricos, ou híbridos, ou etanol, Efraim. Como que a gente vai conseguir lidar com os resíduos sólidos, transformar o lixo em energia? Como que a gente vai fazer em relação a proteção do Amazonas? O que foi discutido muito lá após essa poluição, a importância do Brasil. Por esse eixo, por esse tema, é muito interessante, tanto para o Brasil quanto para a China. Nós temos vários projetos, várias ideias que podem ser exploradas nesses temas. Bom, quero finalizar aqui. Como eu estudei... fiz o mestrado em China Studies na Universidade de Zhejiang, então vale a pena eu citar um dizer do Confúcio, que ele diz o seguinte, que para nós irmos longe, ou seja, para caminharmos 1000 milhas, é necessário dar o primeiro passo, e hoje nós estamos aqui exatamente dando um primeiro passo, e eu agradeço imensamente a ajuda de todos vocês, em especial aos membros da mesa, ao Thomas Law, ao Sóstenes, entre outros, que nos ajudaram muito. A OABDF também realizou um evento virtual no YouTube da Seccional sobre o direito dos povos indígenas à luz da justiça de transição. Acompanhe. Nossa história não começa em 1988, na verdade não é uma frase minha, por isso que ela está entre aspas. Ela é uma frase do movimento indígena, que quer dizer que, em relação ao marco temporal, a gente não pode determinar que a gente coloque um início em
5 de outubro de 1988, isso é um problema. Se a gente fosse determinar um marco temporal para os povos indígenas, ele seria bem antes de 1500, na verdade, né? Então, acho que o problema do marco temporal já começa daí. E eu quis relacionar o marco temporal com justiça de transição na minha dissertação. Foi o que eu fiz, né, na minha pesquisa. E aí, obviamente, eu iniciei com os conceitos de justiça de transição, principalmente os conceitos trazidos pela ONU, mas eu queria aqui hoje trazer, na verdade, uma linha histórica do que aconteceu com os povos indígenas no Brasil. E aí, assim, eu também não volto de 1500, eu volto do início do século XX com a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, e aí é índio mesmo, que essa palavra caiu em desuso atualmente, mas em 1910, quando se criou essa agência indigenista, era índio. E essa agência indigenista foi criada, na verdade, para que a gente fosse integrado à civilização, porque se considerava que éramos silvícolas selvagens, hostis, aqueles que deveriam ser, de alguma forma, tratados para que a gente pudesse alcançar a civilização. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!